Normalmente vocês vêm aqui no canal e fazem algumas perguntas e eu aqui com toda a humildade eu tento responder, só que eu vou começar esse pós-jogo aqui fazendo uma pergunta pra você que deu play no vídeo e tá aqui assistindo. Por quê? O que deu na tua cabeça? Por que você tá aqui querendo assistir um pós-jogo de Corinthians e Fortaleza? Era óbvio que o Corinthians, que não tinha apresentado porra nenhuma no campeonato, não ia apresentar nada nesse momento também. Era óbvio que o Corinthians, com o desempenho que tinha tido durante 36 rodadas, na 37ª com um time misto, também não ia apresentar porra nenhuma. Seria mais interessante pra gente aqui trocar uma ideia do Internacional, o time do DVD, caindo pra Série B mais uma vez. Isso aí seria mais divertido até, né? Então acabou dando a lógica aí. O Fortaleza entrou com muito mais empenho, com muito mais ideias de jogo, com muito mais organização, conseguiu achar um gol rápido. O Corinthians, como sempre, burocrático. O Corinthians, como sempre, uma porcaria em campo. O Corinthians, como sempre, buscando pouquíssimas alternativas quando as coisas não estão funcionando, tendo pouca criatividade e pouca malevolência ali para poder tentar furar a zaga do time adversário, seja o Fortaleza, seja o Flamengo, seja o Real Madrid, seja o Ibis, né? É o Corinthians. Então tá resumido, tá bom? Eu poupei seu tempo, não precisa nem continuar a partir daqui, tá bom? Só faz o seguinte: deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Aí você pode ir embora aí porque vamos conversar sobre esta partida melancólica aí. Vamos só, porque calma aí, não vai embora ainda não. Segura só um pouquinho aqui, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quem pode fortalecer financeiramente tem o Pix aqui embaixo, né? Que é o pix.papofiel@gmail.com, que é pro e-mail, tá no primeiro comentário fixado. Você pode mandar por valeu, tudo isso aí. Ó, tem algumas partidas que estão rolando no momento que eu tô gravando isso aqui. Então, pode ser que alguma posição mude. Mas neste momento o Corinthians está na 10ª colocação, exatamente no meio da tabela, que era exatamente a posição que eu falava lá no começo da temporada, do que o Corinthians ia acabar terminando no Campeonato Brasileiro. 9ª colocação, 8ª, 10ª, se der muito ruim, 11ª, 12ª, era isso aí mesmo, né? A realidade da Sul-Americana é o que nos toca nesse momento, mas não é esse o ponto, tá? Da turma que tá na parte de baixo da tabela, na segunda metade, se liga nesses dados aqui, eu vou falar tudo de cabeça porque eu não vou lembrar exatamente. Se eu errar algum, você me corrige aí embaixo, tá bom? Lanterna do campeonato, Sport Recife, a gente perdeu. Vice-lanterna do campeonato, Juventude, a gente perdeu. Internacional, a gente empatou. Vitória, a gente empatou em casa contra o Vitória. Fortaleza, a gente perdeu agora e empatou em casa. Ceará, a gente perdeu. Santos, a gente perdeu. Atlético Mineiro, eu não lembro. Vasco, eu também não lembro. Grêmio, a gente empatou. É a parte de baixo da tabela. A gente não tá falando que a gente teve esse desempenho de bosta, esse desempenho de merda, quanto a turma lá de cima lá. Porque Flamengo, a gente tomou 2 pipocos. O Palmeiras a gente perdeu lá, depois empatou em casa e tal. Cruzeiro a gente perdeu e o outro a gente empatou. Então a gente perdeu ponto pra parte de cima também e perdeu uma porrada de ponto pra parte de baixo. Se o campeonato não fosse tão nivelado por baixo, e agora ainda a galera de baixo tá conseguindo ganhar alguns pontinhos ali, e o Corinthians não tivesse dado sorte em algumas rodadas, porra, cara, a gente com certeza estaria muito mais lá pra parte de baixo. Então o resultado de hoje, esse 2-1 pro time do Fortaleza, pô, dentro do esperado 100% aí. Escalação do Dorival, que já está pensando na Copa do Brasil. Quero abrir um parêntese aqui para falar sobre a Copa do Brasil. Primeiro que já estão postados aqui no canal os pré-jogos, né, os eventos dos pré-jogos. Então entra aqui no canal, acessa lá a aba do ao vivo, vocês vão ver que vão ter 7 pré-jogos na semana aí do jogo contra o Cruzeiro, dos jogos contra o Cruzeiro, e seria muito interessante se você colasse com a gente para poder trocar ideia. Vamos falar sobre bastante coisa. E aí, pensando já nesse jogo que vai acontecer na semana que vem, o Dorival já começa a poupar a equipe. O nosso trio Jim, que deixa a gente embriagado de tanto que não consegue render porra nenhuma, Garro, Memphis e Yuri Alberto, não estavam presentes. Aí ele opta pelos 3 reservas imediatos de cada uma das peças, que é o Guinegão, o Vitinho e o Dieguinho. Que se salvou não, né? Que foi mal na partida mesmo, de fato, foi o Guinegão. O Vitinho fez uma partida mediana pra boa, assim, e tal, teve bons momentos, deu assistência pro gol do André, mas teve uns momentos tenebrosos também, e o Dieguinho se destacou pela ousadia, por tentar ali, por fazer uma fumaça no time dos caras, e o Guinegão completamente apagado. Portanto, assim, qual que foi a grande diferença do trio que custa só o salário de um, custa o time inteiro do Fortaleza, com esse trio de moleque e do Vitinho aí também, né, que, sabe, não
teve muita diferença mesmo, né? O que peca muitas vezes acaba sendo na criação, porque o Breno Bidon não é aquele cara para poder dar aquele último passe e tal, né? Embora ele tenha articulado o meio-campo ali de uma maneira ok nesse ponto de vista, né? Mas aí o Dorival não tem o Mateuzinho, que já é um lateral bastante limitado, que eu canso de falar aqui. Beleza, não tendo o Mateuzinho, a gente precisaria ter alguém de função para fazer a lateral direita. Porque a gente acabou de renovar em setembro, durante 3 anos, com o Jacaré. Só que o Jacaré agora, depois de renovado com um contrato profissional, ele foi rebaixado ao sub-20 para jogar a copinha. Isso a gente não tendo peça na lateral direita. Nessas condições, o Dorival olha e fala o seguinte: bom, não vou usar o Jacaré que a diretoria renovou. Ou o erro é da comissão ou da diretoria. Alguém tá errado aí que renovou com o Jacaré e tem esse elenco desequilibrado completamente. Aí... ele já tinha utilizado uma época aí o Félix Torres como zagueiro e foi horrível. Aí ele opta mais uma vez por colocar mais um zagueiro que também é fraco tecnicamente na lateral direita. Ou seja, cometendo o mesmo erro. Daria pra poder jogar com 3 zagueiros mesmo de fato e espetar o Dieguinho ali como um ala, tentar fazer alguma gambiarra que não fosse para o mesmo erro que ele tinha cometido com o Félix Torres. Ele opta por jogar com o Kaká e era óbvio que não iria dar certo. O primeiro gol do Fortaleza foi uma avenida do Kaká ali, né? Foi um espaço gigantesco, o Kaká mal colocado, sem noção nenhuma. O Kaká já não tem noção pra jogar na posição dele como zagueiro. Imagina como lateral direito. É claro que ficou um espaço gigantesco para o time do Fortaleza conseguir achar o primeiro gol. Então essa foi a linha com 4 que o Dorival fez, porque o Bidu jogou como lateral mesmo de fato, e o Kaká como lateral direito, e aí na saída saía com 3 assim. Aí o Maicon, o André... quem mais? O Breno Bidon e teve mais um. E o Vitinho, né? Maicon, André, Breno Bidon e Vitinho. Vitinho caindo um pouquinho mais pela beirada ali. Então a gente jogando com 3 meio-campistas. O André fez uma partidaça, melhor jogador disparado da partida do Corinthians. O Maicon, aquela partida Maicon, né? Burocrática, com alguns momentos que ele conseguiu um passe mais adiantado, mas não dá pra esperar muita coisa do Maicon. E o Breno Bidon também mais apagado nesse sentido, mas fazendo um arroz com feijão. O que deixa aquele... você vai olhar as estatísticas do jogo, né? A posse de bola do Corinthians. Você vê a posse de bola do Corinthians maior que o time adversário, dá a impressão que o Corinthians está amassando, e é sempre aquela coisa mais burocrática, não acha espaço, nas poucas oportunidades que finaliza ali, não consegue nem finalizar no gol, apesar que algumas foram no gol, e teve uma finalização direita do Bidu no primeiro tempo, que o goleiro fez uma boa defesa, esse goleiro aí salvou o tal do Breno lá do Fortaleza. Se o Fortaleza ficar na Série A mesmo, deve a vida aí a esse goleiro. E teve uma cabeçada do Romero, olha só, resgataram, né, desenterraram o Romero para que o goleiro também pegou, que foi uma mescla de boa defesa do goleiro com o Romero errando o gol cara a cara, né? Então foi esse o jogo, o elenco escalado pelo Dorival, que deve vir ainda mais alternativo contra o Juventude, porque o foco total, ainda mais agora, que acabou qualquer tipo de alternativa para o Corinthians ficar na 8ª colocação, que seria uma vaga indireta para preliminar da Libertadores, caso Cruzeiro e Fluminense ganhasse a Copa do Brasil, então isso aí já está descartado. O Corinthians só joga a Libertadores de 2026 se cravar a Copa do Brasil, coisa que não vai ser fácil, mas é claro que não dá para comparar esse jogo contra o Fortaleza, o jogo contra Juventude, que eu falei, Red Bull Bragantino, que a gente perdeu 2 vezes e tal, não dá pra comparar esses jogos com o jogo da Copa do Brasil, porque vai ser outra pegada, outro nível de concentração. Eu acho que vai ser um jogo muito mais truncado e que o Corinthians vai conseguir competir um pouco melhor. Mas o Cruzeiro acaba chegando nessa Copa do Brasil sendo favorito. No segundo tempo, o Fortaleza mexe, mas o Corinthians não, então o Corinthians mais uma vez, né, o Dorival é um sono danado, mexe quando realmente não tem como fazer nada mesmo, e aí entra os caras, quem que entrou no segundo tempo? Deixa eu pegar minha colinha aqui pra ver quem que entrou no segundo tempo. Nossa, nesse momento que eu tô gravando aqui, o São Paulo tá enfiando 3 no Internacional, hein? Que alegria. E aí... o Romero entrou, Martínez e Tales, né? Foi logo as 3 primeiras substituições. E o Martínez, a gente sempre espera que vai vir um lutador de MMA, o Romero que é um idiota, e o Tales que não tem nem expectativa. No Ranieri também entrou na hora da lesão, foi logo que o Corinthians faz o gol, o Corinthians tá ali, o André Ramalho sente uma cãibra, aí dá uma esfriada no jogo também, mas também não foi culpa do André Ramalho. E o Kaique entrou no finalzinho do jogo. Cara, assim, individualmente, o grande destaque pra mim, se é que
que a gente pode falar que, que teve destaques realmente nessa partida foi o André. O André fez uma partidaça, uma partida bastante interessante, tanto no aspecto defensivo, né, bem colocado defensivamente, se apresentando muitas vezes, até eu tava assistindo pelo Premier e o comentarista falou que lembrou as chegadas na área de Paulinho, de Elias, né, um grande volante aí, que o potencial que o Corinthians está criando. Infelizmente, conhecendo o Corinthians como eu conheço e como você também conhece aí, a gente sabe que ele vai ser vendido por um pingado e um pão na chapa daqui 10 dias, ainda mais se destacando, fazendo gol assim, né? E aí, tirando o André, eu não vejo nenhum outro grande destaque aí, talvez se você puxar... Se você puxar um pouquinho mais aí pro Dieguinho e pro Vitinho, aí você pode colocar como um destaque, mas destaque mesmo só o André. Vamos dar as notas aqui e comenta aí embaixo o que você achou da partida. E que bom que o Internacional ficou ali na parte de baixo, porque o Santos deu uma escapada, né? O Santos ganhou hat-trick do menino Ney, aí fica difícil, né, cara? Então, Hugo Souza, nota 3, não achei que o Hugo fez diferença na partida, a bola que foi pro gol e gol, né? Não teve o que fazer. Nota 3 para o Hugo Souza, não fez nenhuma grande defesa. O André Ramalho fez uma partida, no meu ponto de vista, ruim, abaixo tecnicamente, mal colocado muitas vezes, né? Conseguiu arrancar ali um cartão amarelo pro tal do Bareiro lá, e aí nota 2 pro André Ramalho por causa disso. Kaká, pior jogador do jogo, nota meio, menos de 1 pro Kaká, e esse meio eu nem sei de onde eu tirei pra colocar aqui pra ele. Gustavo Henrique falhou no segundo gol em conjunto com o Bidu, na hora do segundo gol do time do Fortaleza. O Gustavo Henrique meio que bateu cabeça ali com o Bidu, nota 2,5 pro Gustavo Henrique e nota 2,5 pro Bidu também. O André, melhor jogador do jogo, nota 8,5, partidaça, como eu já falei. Maicon, nota 4, como eu falei, né? Um Maicon sendo Maicon, burocrático, né? Sendo um cara que às vezes cadencia mais do que deveria o meio-campo do Corinthians. Breno Bidon, nota 5, Dieguinho, nota 6. O Breno Bidon nota 5, porque pra mim, defensivamente, ele foi bem, apanhou pra caramba ali e tal, né? Mas na parte criativa, que é onde a gente esperaria alguma coisa a mais, né? Com essa responsabilidade na ausência do Rodrigo Garro, o Breno Bidon acabou oferecendo menos do que a gente precisava. E tem que lembrar que a gente perdeu o jogo também. Teve uma finalização do Bidon, no primeiro tempo passou perto da trave, mas só também dessa parte mais criativa, dessa parte mais incisiva e ofensiva. Breno Bidon nota 5. Dieguinho nota 6 e Vitinho nota 6,5. Esse pontinho a mais aí pro Vitinho foi por conta da assistência, que ele toca pro meio da área e o André chega finalizando. Foram partidas boas assim, tá? E o Guinegão nota 2 pela vontade. Eu tô usando o mesmo critério que eu uso com o Yuri Alberto aqui, tá? O Guinegão tava mostrando muita vontade, correndo, mas tava completamente fora de órbita nesse sentido de não tá conseguindo realmente fazer a função do centroavante. Teve uma bola cara a cara que ele perdeu, que ele lembrou o Yuri Alberto. Nossa, que oportunidade bem aproveitada do Guinegão. Dos caras que entraram, Romero nota 1. Eu só vi o Romero na hora que ele errou o gol cara a cara. Martínez nota 2, eu praticamente nem vi o Martínez ali, um cruzamento no primeiro pau e nada demais. O Thales, eu coloquei 2 pontos de interrogação, não vi nada do Thales. Ranieri, nota 4, teve aquela cabeçada que vai por cima do gol num escanteio, mas e um desarme, que ele nem foi um desarme na verdade, ele apertou o cara que foi finalizar, o cara chutou pra fora, então pra isso, um nota 4 aí pro Ranieri. E o Kaique nota 2,5 por conta de um domínio. Ele dominou uma bola veio pra ele assim, ele dominou e aí tentou um cruzamento lá na área que não aconteceu nada também. Muito pouco, mas dentro do esperado do que se trata, né, quando a gente define o Corinthians para a temporada 2025. É isso aí mesmo, Corinthians. O Corinthians foi isso a temporada toda. É que agora, quando vai chegando no final, a gente vai concluindo algumas coisas. Então tá a conclusão dentro do que a gente esperava. O título paulista mascarou muita coisa, muitos momentos que a gente ficou ali escorado no título paulista e a gente ainda tá com essa desculpa da semifinal da Copa do Brasil. Agora, a única maneira da gente salvar a temporada mesmo de fato seria o título da Copa do Brasil, financeiramente e também para salvar o calendário do ano que vem, a menos que você se contente aí em jogar uma Copa Sul-Americana. Acha que o Corinthians seria candidato ao título em qualquer, né, competição de 2026? Na minha opinião, não, mas é interessante disputar competições que vão te agregar muito mais valor de marca, prestígio e tal, então é melhor a gente estar na Libertadores mesmo, né, se fosse uma pré, no caso do Campeonato Brasileiro, mas é melhor estar numa Libertadores do que numa Copa Sul-Americana. Se restar a Copa Sul-Americana, é o que tá no nosso nível nesse momento mesmo. Comenta aí embaixo o que você acha
achou da partida. Não esqueça de fortalecer aí através do like, se inscrever no canal. E quem tem condição de fortalecer financeiramente, também tem a opção da chave Pix e do Valeu, que vai ajudar bastante. E não esqueça de responder pra mim por que você veio assistir esse pós-jogo aqui, que se eu fosse você, eu não teria chegado até esse momento. Se você chegou nesse momento, comenta a palavra abacaxi aqui embaixo, tá bom? Comenta aí, abacaxi, que eu vou saber que você chegou até aqui e você é uma pessoa completamente perdida e lunática na vida. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto.